E o nosso Vida Melhor tá de volta, vamos falar sobre sarampo. E não saia daí não, porque tem mais surpresa pra você já, viu? Aliás, esse é um assunto tão sério. Muito obrigada, doutor, por ter vindo. E olha, eu recebo aqui, doutor... Halcyon Teixeira, que é infectologista do Hospital Lefort, do Grupo Bandeirantes de São Paulo, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. E a gente tá aí meio que vivendo a campanha do sarampo, porque teve a primeira dose da vacinação, né? E todo mundo... ainda, por incrível que pareça, fica preocupado porque algumas mães esquecem de levar os filhos, né, na campanha. Apesar que no Brasil ainda a vacinação ela é bem recebida e as pessoas gostam e levam os filhos para vacinar. Esse tema se tornou novamente falado, né, porque desde 2000 o Brasil era considerado como fora da área de risco para sarampo, tá? Assim como outros países aqui da América Latina. Mas, infelizmente, alguns países da Europa, principalmente a França, eles, infelizmente, não vacinam com tanta frequência as crianças. Existe uma tendência de algumas mães, de algumas coisas, de que são uma onda naturalista, de deixar ter as doenças por si mesmo, tá? E aí, infelizmente, a França está vivendo um surto de sarampo atualmente, tá? São mais de 23 mil casos de sarampo na França e em outros países da Europa, assim como a Alemanha, Inglaterra. Então, o que acontece? Às vezes... vem uma criança para cá, né? Uma criança ou um adulto também, que pode ter tido contato com o vírus. E, infelizmente, o sarampo também é uma doença muito transmissível, tá? Diferente de outras doenças que a transmissão ela é mais difícil, o sarampo, apenas por falar próximo, ele já passa. Né? Tá. Quais são os primeiros sintomas do sarampo? O sarampo, ele começa com febre. Tá? Febre e depois, necessariamente, para a gente fechar um diagnóstico de caso suspeito, ele tem uma vermelhidão no corpo, que medicamente a gente fala um exantema, que é a vermelhidão, de característica maculopapular. Ele forma placas avermelhadas importantes por todo o corpo. A partir daí, ele começa, como a gente chama de uma gripona, uma gripe forte, ou a gente fala facies catarral, que é uma congestão nasal importante, uma conjuntivite, uma dificuldade de olhar para o sol, tá bom? E pode ou não estar acompanhado de tosse. Se o sarampo não for tratado ou for tratado de forma errada, como se fosse apenas uma gripe, o que pode acontecer? Então, o sarampo também pode ser espectral, tem casos mais leves, mas infelizmente tem casos que são letais. Então, em crianças, até de 3 a 6% existe uma letalidade nesse grupo, que é mais suscetível ainda à doença, o sistema imunológico é mais imaturo e a mortalidade é maior, tá? E, infelizmente, não existe um tratamento específico para o sarampo. O tratamento do sarampo ele é de suporte à doença ou às suas complicações. Tá. Uma pessoa vacinada, ela pode pegar sarampo? Depende, porque existem pessoas que, infelizmente, não completaram toda a vacinação. A vacinação deve ser de 2 doses. Geralmente, no calendário vacinal do Brasil, atualmente, é feita a primeira dose aos 12 meses e depois é repetida dos 4 aos 6 anos. Agora, por que atualmente? Antes não era assim? É que o Programa de Imunização Nacional de Imunização, PNI, ele tem colocado vacinas ao longo do tempo. Ele começa em 1960 e tem colocado vacinas ao longo do tempo. Então, pessoas adultas, tá? Às vezes não chegaram a pegar a introdução da vacina do sarampo no programa. É por isso que eu estou te perguntando. Então, essas pessoas adultas, elas devem procurar um posto de saúde? Devem procurar um posto de saúde, de preferência levar munidos da carteira de vacinação. E se eles não tomaram a dose da tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola, ou tomaram apenas uma dose, que é uma dose insuficiente, deve ser complementado com mais uma dose. Agora, doutor, é fato que a maioria das pessoas de mais idade não tem mais nem a carteirinha de vacinação ou nunca tiveram. Na dúvida, toma de novo ou não? Assim, a gente supõe que pessoas acima dos 50 anos, eles tiveram contato com o sarampo. E como o sarampo é uma doença amplamente, facilmente transmissível, provavelmente eles tiveram a doença na sua infância. Então, o Ministério não recomenda a vacinação de rotina para maiores de 50 anos. Ok, né? então... Apenas para menores de 50 anos e pessoas que têm a vacinação incompleta, principalmente nas crianças ou pessoas que vão fazer viagens a essas áreas atuais que está ocorrendo o surto de sarampo. É importante
a vacinação ou a complementação da dose. Tá, então mesmo que já tenha sido vacinado, mas se tomou uma só dose... Se tomou uma só dose. Então, sim, crianças que não tomaram, é obrigatório começar a vacinação, tá? As mães, peço que as mães levem as crianças aos postos de saúde para realizar a vacina. Adultos, tá? Até 50 anos, que não têm certeza se tiveram ou não sarampo, que não têm certeza se foram vacinados e que vão viajar para áreas de risco, é obrigatório a gente vaciná-las para que evite a importação de casos de sarampo, porque os nossos casos atualmente são casos importados de sarampo. Tá. A primeira dose do sarampo, então, é com? Um ano de vida. E a segunda dose? Geralmente aos 4 anos a gente faz a segunda. Aos 4 anos. A minha pergunta é, se a mãe vai levar uma criança, por exemplo, para um lugar onde tem surto de sarampo e ela só tomou uma dose porque a criança só tem 2 aninhos, ela já toma a segunda dose antecipada ou não? A gente o Ministério da Saúde está recomendando um reforço da segunda dose mesmo antes dos 4 anos nessas áreas que está tendo surto. Então, está recomendado uma dose a mais do sarampo, cachumba e rubéola para essas crianças. Então, olha, é bom ficar atento, né? De olho na sua saúde sempre. E essas informações, essa ajuda, quem nos prestou aqui foi o Dr. Halcyon Teixeira, que é infectologista do Hospital Lefort, do Grupo Bandeirantes de São Paulo. Telefone para contato é o 0 operadora 11 3723 4700. Certo? Tá certo. Muito obrigada. Obrigado eu, Cláudio. Pela informação aí, para todo mundo ficar bem atento, né? Tá, muito obrigada, viu? E até a próxima.